Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que psicólogo faz, o que psicólogo pode ajudar em um processo de emagrecimento. Quando que precisa, quando que não precisa, quando que uma nutri, quando que um nutrólogo pode resolver a questão, tá? Mas hoje eu quero começar de um jeito diferente, tá? Eu quero começar a live de hoje lendo para vocês uma carta, tá? Essa é uma carta real, é uma carta aberta. A pessoa que escreveu, ela me autorizou a fazer a leitura, tá? Desde que a sua identidade não fosse informada, tá? Então eu vou ler para vocês, tá? O relato dessa pessoa, dessa pessoa que me trouxe, não é? E que passou por um trabalho de suporte para tratar as questões que ela tinha dentro do seu processo de busca de ser mais leve. Então, ela começa a carta assim: minha luta com o corpo começou bem cedo, já na pré-adolescência. Eu lembro do dia que minha mãe me confundiu com uma grávida. Eu estava caminhando, estava bem longe, e quando eu cheguei ela disse: olha, eu te vi de longe e não te reconheci. Eu até pensei que era uma mocinha que estava grávida. Dali em diante, eu nunca mais consegui me livrar do medo de ser gorda. Eu lembro das férias onde eu comia só um pouco, pré-adolescente, mocinha mesmo, e ficava com uma vontade enorme de comer mais. Eu segui com as dietas, né? Ela conta que seguiu com as dietas restritivas, até que me tornei dona do meu nariz e comecei a buscar ajuda nos inibidores de apetite. Era a droga da felicidade, pois não sentia mais aquela fome louca que me atrapalhava de ser magra. Posso dizer que sentia sim as tonturas, as escuridões na vista, a boca seca, só que isso nem de longe era problema diante do que estava conseguindo. Emagrecer rapidamente, instantaneamente. Só que como não aprendi a lidar com a minha fome, era só deixar de tomar os remédios que meu problema voltava. Eu engordava e ficava com a minha autoestima para baixo do pé. Foi até que descobri outra maneira de lidar com estas duas necessidades: ser magra e comer. Essa maneira de lidar me envergonhou por muitos anos. Lembro que minha irmã sabia e, pelo amor que tinha por mim, ficava me vigiando quando eu terminava de comer e ia para o banheiro. Eu me lembro da voz dela me dizendo: para com isso, pelo amor de Deus. Mas a necessidade de me ver livre do que eu tinha comido era maior, e assim como a necessidade de me sentir aliviada era mais forte que eu. Depois de um tempo, eu fui buscar a ajuda de uma nutri e melhorei muito esse meu comportamento de bulimia. Mas sempre tinha episódios quando minha ansiedade ficava atacada. Fui diagnosticada por uma psicóloga maravilhosa, tendo um transtorno de ansiedade generalizada. Hoje, eu entendo que forçava o vômito quando a ansiedade ficava atacada. Era porque todas as situações que eu vivia, todas ou a maioria delas, me causava medo. E a ansiedade se desregulava e eu comia compulsivamente e depois colocava tudo para fora. Conheci nessa minha caminhada, ela conta, uma doutora
psicóloga que me ajudou a encontrar forças para falar e mais ainda tratar esse problema que me perseguia. Porque fazer isso para mim era motivo de vergonha e eu escondia. Posso dizer que passei por alguns psicólogos, mas nunca tive coragem de falar isso. E falar isso foi doloroso, mas também foi libertador. Pois eu encontrei forças para olhar minha situação de frente. Com a ajuda da psi, é óbvio. E com isso fomos criando outras maneiras de lidar com o medo e outras emoções quando elas apareciam. Então, lidar com as emoções quando elas apareciam. Com ela, adquiri um novo estilo de vida e aprendi a comer com consciência. Aprendi a dormir, a descansar, a planejar e a realizar os planejamentos. E hoje, posso dizer sem sombra de dúvidas, depois de 1 ano e 8 meses, que vivo algo que nunca vivi antes. Sou realizada, me sinto magra e forte para continuar no meu propósito de ser magra e comer o que gosto. É um relato muito forte dessa pessoa e eu acreditei que seria bastante importante poder compartilhar com vocês. Eu queria saber de você que está aí e que pôde ouvir o relato, como é que isso chega para você? Se você fosse aí e falar sobre isso, o que você pensa sobre essa questão? Eu sei que a primeira coisa que sentimos é que é algo muito impactante, não é? Porque é motivo de muito sofrimento para essa pessoa. Pensar, né, que ele pode tratar que ele trata doenças mentais, não é? Mas é fato que o psicólogo ele também pode fazer outras coisas além do tratamento de uma esquizofrenia, de uma depressão, por exemplo, não é? E quando alguém me faz essa pergunta sobre o que um psicólogo faz, para que ele serve, né? Eu até entendo, porque de verdade a psicologia é uma profissão nova ainda no Brasil. A gente tem aí uma profissão que foi reconhecida há pouco mais de 50 anos. E que no começo da atuação do psicólogo, nós tratávamos sim muito da doença, né? Da doença da cabeça, da doença mental, né? Isso também, não é? Essa questão que envolveu o início, né, do trabalho do profissional da psicologia, gera também um outro problema. Porque hoje a gente vê, por exemplo, né, o medo nas pessoas de falarem sobre as suas dores emocionais. Então a gente viu exatamente isso no relato da carta, né? E que também, você concorda que se caiu muito no senso comum termos como estressado, ansioso, deprimido. Agora, quando isso realmente se torna uma verdade, né? Porque é muito comum a gente falar, eu tô tão estressada, eu tô deprimida. Só que quando efetivamente nós entramos num quadro, por exemplo, de depressão ou de estresse, o que acontece é que a gente resiste em falar, resiste em buscar ajuda, em pensar sobre o problema até, muitas vezes, não é? E a gente, inclusive, né, a gente pensa dessa forma porque a gente acredita que
Se eu disser isso para uma pessoa, ela vai dizer para mim ou que eu tô ficando louca, né? Ou que eu sou louca, ou que isso é frescura, né? É mimimi. Agora, você sabia que o psicólogo ele pode também trabalhar com muitas outras coisas? Então, assim, o psicólogo ele pode trabalhar com o aumento da performance de pessoas em empresas, em escolas, no esporte, né? Então, assim, não tem um lugar mais óbvio que o pensamento, né, a capacidade de regular, né? Eu costumo dizer que emoção é aquilo, a gente precisa fazer como quando a gente pega um carro para dirigir, a gente precisa ter o controle do carro na nossa mão. A gente até pode passar, né? E a gente até passa muitas vezes por uma estrada difícil, mão dupla, esburacada, ou de noite, ou chovendo, mas quando a gente sabe que a gente tá com o carro na mão, dá pra gente ir. E quando a gente fala de emoção, né, e do papel do psicólogo é exatamente esse, é ajudar a gente a segurar, né, nas mãos a nossa emoção, é organizar os nossos pensamentos. Então, em processos de reabilitação também a gente vê muito isso, que o trabalho de uma nova programação mental ajuda a pessoa efetivamente a conseguir superar alguns desafios, algumas dificuldades, algumas barreiras que ela tem, né? E aí, né, quando a gente fala, né, falando mais especificamente do processo, nos processos de emagrecimento, o psicólogo, ele vai ter a missão de trabalhar a relação que a pessoa tem com o seu corpo e com a comida. Esse é o papel do psicólogo do emagrecimento, tá? Então, assim, porque olha só, né? Quando se fala de comer de forma transtornada, na verdade, é um comportamento. Então, naquela relaçãozinha que a gente fez, né? Então, assim, eu tenho uma situação que eu não tô bem, e aí, então, gera um pensamento, desiste, você merece, você uma hora você ia fracassar mesmo, né? Que gera, né? Que faz aí a reguinha da nossa ansiedade lá pra cima, né? E que gera o comportamento. Pois é? Então, hoje, né, algumas pessoas também me perguntam, né, quando elas vêm me procurar para um trabalho como esse, né, que elas ficam assim meio, né, interessadas, curiosas, não é? E aí elas me perguntam assim, mas uma nutricionista não pode resolver o meu problema? Eu vejo, né, que hoje, sim, os profissionais da nutrição, eles estão muito próximos da psicologia. Isso é uma coisa muito legal, né? Hoje a gente vê, por exemplo, muitos profissionais da nutrição trabalhando, por exemplo, com a nutrição comportamental. E isso é muito importante, não é? Só que existem casos, pessoal, que não se trata não se trata somente de um hábito incorreto, né, de se alimentar, ou horários, ou o que se come à noite, não é só isso, mas está relacionado a uma questão mais aprofundada, né, uma compulsão, como a gente viu nessa carta que eu li para vocês, há crenças limitadoras muito enraizadas, que o nutricionista, o profissional da nutrição, ele não foi treinado na sua formação para atuar nestes pontos, né? Então, assim, eu costumo brincar, inclusive, com as minhas meninas, não é, que passam por atendimento comigo, pelo trabalho comigo, que é a mesma coisa que psicólogo do emagrecimento querer prescrever dieta.
não dá certo, não funciona. Eu não sei, eu não tenho formação para isso, conhecimento, competência para ajudar uma pessoa nas questões do que ela vai comer, de como ela vai comer, de como ela vai fazer, ela vai organizar esse cardápio dela. Eu não tenho competência para isso. Então, é aí que o psicólogo especialista no emagrecimento, né, em emagrecimento, ele entra. Auxiliando a pessoa a colocar as coisas nos seus devidos lugares, sabe? De poder acalmar a sua mente e trabalhar para buscar resolver os problemas, transformar aqueles pensamentos chiclete, né, em pensamentos que tenham uma função e fazer a correta utilização da energia das emoções, como eu falei, segurar na direção, né? Manejar, aprender a manejar as emoções. Seja ela o medo, a tristeza, a alegria, não é? E aí, como uma mágica? Não. Como um lindo trabalho, né? Um trabalho feito pela cliente e pelo profissional da psicologia, tá? Eu gosto muito do termo emagrecer e ser emagrecida, né? O psicólogo do emagrecimento não emagrece ninguém. Ele ajuda a pessoa a emagrecer. Emagrecer, pessoal, é um verbo de ação. Então, precisa haver comprometimento, precisa haver a se assumir a responsabilidade, porque só isso é que vai trazer o resultado, que vai trazer a possibilidade de se trabalhar na cabeça os pensamentos e a partir daí criar uma nova programação mental. É possível, eu costumo dizer, e eu falo isso com muita alegria, na verdade essa é a palavra, né? Alegria, que eu passei por um processo como esse em 2019 e isso me ajudou já a emagrecer 20 quilos, né? Então assim, para uma mulher com mais de 40 anos, isso é motivo de muita alegria, né? Então assim, é possível. Mas é importante sim que se saiba que é importante que cada um tenha o seu papel. Então assim, que o psicólogo ele seja qualificado, ele seja competente para tratar as questões da comida e do corpo, né, da relação do cliente, né, da cliente com a comida e com o corpo e do paciente, do cliente, de que ela precisará encarar, passar por algumas partes mais desafiadoras, mas que com estratégias, com técnicas, é possível se fazer essa passagem, não é? E, principalmente, não é? O maior benefício que eu vejo, que é assim que a gente não volta a cair na mesma cilada. Sabe aquela história? Eu não resolvi o problema, na próxima esquina eu encontro o problema de novo? Então, quando você consegue acessar de forma segura, né, fora da situação primeiro, mas que você consegue acessar essa dificuldade, essa emoção, esses pensamentos, você consegue organizar, colocar as coisas nos seus devidos lugares, verificar o que é verdade e o que não é verdade ou não é completamente verdadeiro, para poder ajustar, para ir acertando o conteúdo dessas coisas e com isso você consegue resolver a questão definitivamente, né? Então assim, eu costumo, né, dizer, é como mágica? Não, é como um lindo trabalho, né? Onde o profissional da psicologia, ele entra como um lapidador, né? E sai
com o seu avental sujo e com uma linda pedra nas mãos, né? Por quê? Porque é isso que a gente deseja durante uma vida, muitas vezes, né? Que é encontrar uma possibilidade, que é encontrar uma alternativa, uma forma para acontecer. Então a gente pensa, lembrando um pouquinho lá do relato da carta, foi exatamente isso que aquela pessoa trouxe, né? Que essa pessoa trouxe e compartilhou com a gente de forma tão corajosa, né? De ter encontrado um caminho para resolver, para atender duas necessidades que ela tinha, né? Que antes ela não conseguia lidar e por isso ela partiu para um comportamento de compulsão alimentar, né? Então, assim, e é isso que eu trabalho dentro dos meus grupos de acompanhamento com as minhas meninas, né? Então, eu realizo um trabalho de acompanhamento psicológico para o emagrecimento, porque a gente sabe que tem os momentos que são mais difíceis, não é? Afinal, a vida, ela é feita de momentos desafiadores, não é? De momentos de estresse, de momentos de ansiedade, né? O que a gente está vivendo hoje, né? Nessa situação aí do último ano, uma situação que mexe muito com a emoção do medo. Eu vou encerrando por aqui, mas antes eu quero agradecer muito a presença de vocês, meninos e meninas, vocês me ajudaram muito, tá? A fazer esse encontro de hoje. Eu acreditei que era muito importante, sim, trazer e esclarecer, não é, o papel deste profissional dentro de um processo de emagrecimento. Tá bom? Abraço com emoção